Bom dia, quero saudá-los com graça e paz da parte do Senhor Jesus. A oração faz parte da justiça prática do nosso cristianismo e Jesus deixou-nos um modelo de oração a ser seguido. Permitam-me ler os versos 1, 7 e até o 13 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Essas são as palavras ditas pelo Senhor Jesus. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos, uma das coisas que mais chamou a atenção dos discípulos com respeito à vida de Jesus foi justamente a prática da oração. Em nenhum momento aqueles homens pediram para Jesus que ele os ensinasse a fazer belos sermões. Em nenhum momento eles pediram para ter a capacidade de realizar curas. Em nenhum momento eles reivindicaram para si a capacidade de realizar sinais e maravilhas. Mas conforme nós lemos do verso 1 do capítulo 11 do Evangelho de Lucas, eles pediram para Jesus que os ensinasse a orar. Diz assim o referido verso: E aconteceu que, estando ele, Jesus, a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Como todo bom judeu, os discípulos costumavam fazer orações que haviam aprendido desde a infância. Eles oravam conforme haviam sido ensinados por seus pais, que haviam sido ensinados pelos pais deles, que haviam sido ensinados pelos pais daqueles, e assim se fazia de geração em geração. Mas as orações que as pessoas à volta do Senhor Jesus conheciam eram, na sua grande maioria, orações prontas, orações aprendidas, e passavam até mesmo por um certo ritualismo. Eles costumavam referir-se a Deus como sendo o Deus dos seus antepassados. Deus era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas Deus não era o seu próprio Deus. Ao mesmo tempo em que Deus era presente, Deus lhes parecia muito distante. A própria história do povo de Israel mostra o quão facilmente aquele povo se desviava de Deus. E Deus mesmo dizia que isto ocorria por falta de conhecimento, por falta de intimidade. Aquele povo não conhecia devidamente o seu Deus. Os discípulos de Jesus passaram então a ouvir as constantes orações de Jesus e perceberam que ele chamava Deus de Pai e algumas vezes até mesmo de Paizinho. Eles perceberam também que havia algo diferente nas orações de Jesus. Havia uma clara e profunda intimidade que se revelava na vida e nas palavras ditas em oração da parte do Mestre. Quando Jesus orava, era diferente. Jesus, então, tornou-se um modelo de oração para aqueles homens. E o nosso modelo de oração também tem que ser Jesus. E quando eu faço esta afirmação, eu não estou me referindo àquilo que Jesus disse com respeito à oração. Antes, eu estou me referindo à própria pessoa dele. Quando falo de modelo, estou me referindo a uma espécie de forma. Eu estou usando a figura de uma peça de modelagem. Há algumas décadas atrás, eu não sei se isso ocorre ainda nos dias de hoje, a indústria automobilística, ao fazer as carcaças dos motores dos veículos, utilizava um modelo, uma forma de cerâmica, onde o ferro em estado pastoso
era derramado dentro daquela peça de modelar e, ao resfriar, ganhava ou tomava a forma daquele modelo, daquela peça de modelagem. O que eu estou querendo dizer com isto é que Jesus é a nossa peça de modelagem. Jesus não apenas ensinou o que nós devemos dizer numa oração, mas nos ensinou a vivermos uma vida de oração. Não no sentido de orarmos quantitativamente mais, mas literalmente falando, que a nossa própria vida seja uma vida de oração a Deus. Se repararmos bem na oração do Pai Nosso, nós concluiremos que Jesus está ensinando não somente um tipo de fala, mas um estilo de vida. E se também examinarmos bem aquela que é conhecida como sendo a oração sacerdotal que Jesus fez e que está registrada no capítulo 17 do Evangelho de João, nós veremos que tudo o que falou a respeito de oração, Jesus também vivenciou. O que ele afirmou na oração do Pai Nosso, ele vivenciou na prática. A começar pelo fato de que nessa oração que ele fez, Jesus se referiu a Deus como sendo Pai, não como uma espécie de título para ser emprestado a Deus, mas dando a entender claramente o seu grau de relacionamento com Deus. Na citada oração, Jesus se referiu a Deus por diversas vezes, considerando-o como sendo seu Pai e a si próprio como sendo Filho, referindo-se a uma clara intimidade existente no relacionamento entre os dois. E já no primeiro verso, Jesus se referiu ao fato de que ele glorificou o nome do Pai. Também se referiu ao fato de ter feito do nome do Pai um nome conhecido, transmitindo às pessoas a palavra que Deus havia lhe dado. E ao transmitir esse nome que se revela aos homens em amor infinito, conforme ele também declarou no verso 25, ele buscou dar glória ao Pai no seu viver. Jesus continuou a sua oração falando a respeito de como Deus serviu-lhe de suprimento em todo o tempo em que ele transitou aqui neste mundo. E como Deus também sustentou aqueles que havia colocado sob o seu cuidado. E esta oração também é uma oração que está encharcada de conteúdo de perdão. Do perdão que concede a vida eterna, conforme vemos no verso 2, do perdão que se dá pela revelação do Verbo encarnado, ele próprio, Jesus, como vemos nos versos 6, 8 e no 14, do perdão conquistado por ele, concedido de forma integral na cruz do Calvário a todo aquele que nele crê, do perdão que produz a santificação, conforme vemos no verso 17 e 19, do perdão que produz a unidade com ele, Jesus, com o Pai e com os demais irmãos, conforme vemos nos versos 21 a 26. Jesus também se referiu, nesta sua oração sacerdotal, à proteção e ao livramento do mal que procede dessa unidade com o Pai. Isso ele falou nos versos 11, 12 e no 15. Na verdade, esta oração é uma descrição do modelo, da forma que é Jesus. Esta oração revela quem Jesus é, e não apenas o que ele disse. É como se fosse uma espécie de autorretrato. Aquilo que Jesus afirmou em oração, ele também vivenciou. Portanto, oração é muito mais do que palavras. Oração é a vida de Cristo sendo imitada por cada um de nós. Pense nisto. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, obrigado porque temos na pessoa de Jesus a nossa peça de modelagem. Ele é aquela forma a qual nós devemos nos amoldar. E ele não nos ensinou apenas a dizermos palavras nas nossas orações, mas a vivermos uma vida de oração. Que a nossa vida seja uma oração ao Senhor. Que possamos glorificar a Ti com a nossa fala, com o nosso procedimento, honrar o Teu nome diante dos homens, buscar, sim, Senhor Deus, fazer-te conhecido diante das pessoas e andarmos sendo supridos pelo Senhor, buscando o sustento que vem do Senhor.
Amanhã, Senhor, nós falaremos sobre a oração do Pai Nosso de uma forma ainda mais aprofundada. Mas nesse dia de hoje, nós queremos te agradecer, porque o Senhor não nos ensinou um mantra, uma reza para ser repetida sem qualquer tipo de reflexão, mas nos ensinou conteúdos para vivermos e quando nós falamos contigo, conteúdos para expressarmos ao Senhor aquilo que vai no nosso coração em intimidade. Ajuda-nos, ensina-nos a orar. Pedimos, como os teus discípulos também pediram no passado. Ensina-nos a orar e que o Senhor Jesus seja a nossa referência. É a oração que fazemos a Ti, no nome precioso de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada segunda-feira. Fiquem na paz do Senhor.